Autopunição. Como e por que a gente se pune? Bom, esse é um tema muito amplo. Hoje eu vou trazer aqui alguns aspectos que eu vejo muito e que eu percebo muito dentro da clínica e do consultório para poder ajudar vocês nessa reflexão. Bom, por quê? Primeiro, tem alguns motivos do porquê a pessoa pode entrar numa autopunição. Muitas vezes é quando ela experimenta, uma expressão, por exemplo, proibida. Por exemplo, então eu tive a repressão da raiva, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser agradável. E aí quando eu expresso a raiva, imediatamente eu me sinto culpada e eu posso iniciar ali um processo de autopunição, como por exemplo, ficar com pensamentos repetitivos sobre aquilo, me punindo, me xingando, me desqualificando, né? Esse é um dos porquês, né? Eu expressar alguma coisa proibida, reprimida, que eu sinto como feio, errado. Né? Outro motivo é a gente sair da nossa zona de conforto, ou seja, eu tenho, por exemplo, uma proibição, em ter sucesso. Inclusive, eu tenho aqui no canal uma série falando sobre a proibição do sucesso. Se você ainda não viu, confere lá. E aí eu tenho uma proibição de ser grande, de me expandir, de ter sucesso, porque a minha zona de conforto é ser, sei lá, um coitado, é tudo dar errado da minha vida, então eu tenho essa proibição. E aí vamos dizer que aí eu conquisto alguma coisa na minha vida profissional, Esse é um bom exemplo. E aí ao conquistar isso, imediatamente eu tenho uma atitude destrutiva, sei lá, eu tenho uma atitude, me exponho a uma situação de risco, adoeço, que é a somatização. Tudo isso são formas de autopunição, Como eu coloquei aqui, uma delas é a somatização, ou seja, eu acabar desenvolvendo um adoecimento psicológico, ou um adoecimento físico. Um exemplo clássico disso é a repressão sexual. Não é incomum as mulheres desenvolverem uma somatização, como uma candidíase, uma infecção urinária, ou terem dificuldade, tem uma doença que se chama vaginismo, que é a dor no ato sexual. Tudo isso pode falar sobre uma autopunição, ou seja, uma somatização a partir da repressão sexual. É claro que aí esse é um processo inconsciente, e vão ter outros processos de autopunição que são conscientes. Como, por exemplo, eu me dou bem numa situação na minha vida, e aquilo imediatamente me leva a sentir medo, ansiedade e angústia porque eu tenho uma baixa autoestima, então eu me sinto inseguro. E aí então eu vou e encontro uma forma de me boicotar, e aí encontro uma forma de, por exemplo, me destruir. Então eu estou ali bem em uma coisa e acabo desenvolvendo uma compulsão alimentar, acabo desenvolvendo alguma atitude, me machuco em alguma situação, alguma atitude que diminua a força ou a potência disso daqui. Esse também é um processo inconsciente, e aí se torna consciente com o processo terapêutico. É como eu falei, essas são questões muito subjetivas, eu estou trazendo apenas alguns exemplos aqui. Outra forma de autopunição é a própria culpa, Então eu, por exemplo, tenho uma atitude, digo um não, ou falo, coloco um limite, e depois eu me sinto muito culpado por aquilo, porque eu sinto que, sei lá, a necessidade do outro, a vida do outro é mais importante do que a minha, ou a pessoa não vai mais me amar, ou vai me abandonar, ou vai rejeitar, e aí eu começo a entrar num processo de culpa, e aí isso pode gerar um adoecimento e uma autopunição. Um outro aspecto de pessoas que são muito autopunitivas são pessoas muito críticas. Então essas pessoas podem ser muito críticas com os outros, mas também é provavelmente muito crítica consigo, ou seja, pessoas perfeccionistas. Essas são pessoas... Essas são pessoas que estão o tempo todo em alerta, se auto-perseguindo. Então, são autopunições frequentes, diárias. Então, o tempo todo elas estão desconfortáveis, inseguras, E isso tem a ver com criticismo. Existe um mecanismo de defesa que a gente chama de retroflexão, que é uma forma também de punição, de autopunição. Sobre os mecanismos de defesa, eu também fiz uma série, confere aí no canal que eu acho que vocês vão gostar. Então, o mecanismo de defesa fala sobre uma atitude que eu tenho, uma reação que eu tenho para me proteger de algo que eu sou reprimido, que eu não posso experimentar, ou que eu não posso vivenciar. Então, a retroflexão, naquele exemplo da raiva, se encaixa bem. Quer dizer o quê? Enquanto eu não expresso para onde eu deveria expressar, alguém me fez raiva, enquanto eu não expresso para ela e me calo e fico calada, eu acabo desenvolvendo então uma autopunição, ou seja, eu acabo somatizando, eu acabo me sentindo mal, aquilo fica muito tempo na minha cabeça, eu posso abaixar minha imunidade e desenvolver algum adoecimento, que também é uma forma mais inconsciente da autopunição.
Então, gente, a reflexão de hoje é para que vocês possam fazer essa autoanálise. Em quais momentos eu me boicoto, em quais momentos eu somatizo, em quais momentos eu me persigo, para que você possa analisar o que está por trás disso. É uma repressão? É uma culpa? É uma proibição? É você rompendo um padrão e saindo da zona de conforto? Porque é muito importante a gente não jogar contra nós mesmos. Sim, esse é um aspecto muito importante do processo terapêutico, é tomar consciência de que muitas vezes somos nós os primeiros, né, a nos proibir, a nos boicotar, a ser a nossa própria pedra no nosso caminho. Então a autoanálise, né, a ressignificação da sua autoimagem, a permissão, são coisas importantes para que a gente possa passar pelos processos menos sofrido, né, mais positivo, de forma mais persistente. Se vocês gostaram do vídeo, se reconhecerem algum desses aspectos, deixa aqui seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima!